Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir estudando o Livro dos Médiuns. Primeira parte, capítulo 4. Kardec está analisando os sistemas daqueles que são contrários ao Espiritismo e tentam explicar os fenômenos mediúnicos por meio de outras razões que não aquelas apontadas pelos próprios espíritos. Item 43. Sistema do reflexo. Reconhecida a ação inteligente, restava saber de onde provinha essa inteligência. Julgou-se que bem podia ser a do médium ou a dos assistentes, a se refletirem, como o fazem as ondas sonoras. Isso era possível, e só a experiência poderia dizer a última palavra. Mas notemos, antes de tudo, que esse sistema já se afasta por completo da ideia puramente materialista. Para que a inteligência dos assistentes pudesse reproduzir-se por via indireta, seria preciso que se admitisse no homem a existência de um princípio exterior ao organismo. Vejam que esse sistema, apesar de apontar uma causa diversa da causa espírita, acaba apontando para uma comprovação da existência da alma, porque, ao se admitir que os fenômenos eram provocados pelos próprios assistentes presentes e a mente do próprio médium, é necessário, para se abraçar essa teoria, que se admita também a transmissão do pensamento ou algo exterior à matéria, o que já condena a crença puramente materialista, porque, por esse sistema, é necessário admitir algo mais. Se o pensamento manifestado fosse sempre o dos assistentes, a teoria da reflexão estaria confirmada. Ora, mesmo reduzido a essa proporção, o fenômeno já não seria do mais alto interesse? O pensamento, a repercutir num corpo inerte e a se traduzir pelo movimento e pelo ruído, não seria um fato bastante notável? Já não haveria aí o que excitasse a curiosidade dos sábios? Por que então o desprezaram? Eles que se consomem na pesquisa de uma simples fibra nervosa. Vejam o raciocínio de Kardec, não é? Se admitisse como verdadeira a teoria do reflexo e se verificasse que era a mente do médium somada à mente dos assistentes que fazia a mesa se mover, isso por si só já seria extraordinário e digno de pesquisa. Essa frase final é muito interessante porque ele diz: essas mesmas pessoas que negaram o fenômeno estudam a simples fibra nervosa, ou seja, a simples manifestação de algo que vai além da matéria, ou ao menos algo além do que é observável, já causa curiosidade suficiente para a pesquisa. Por que então uma situação, um fato tão incrível como esse, onde a soma das mentes humanas pudessem provocar um efeito físico, não foi digno de pesquisa também? Só a experiência, dizemos, podia confirmar ou condenar essa teoria, e a experiência a condenou, porque demonstra a cada instante e com os fatos mais positivos que o pensamento expresso pelo ser invisível não somente pode ser estranho ao dos assistentes, mas quase sempre lhes é inteiramente contrário. De fato, essa é a maior prova de que os fenômenos não são provocados pela inteligência dos encarnados, porque na maioria das vezes, ou em grande parte dos fenômenos, a manifestação inteligente é muito superior à inteligência dos encarnados presentes, e isso comprova que o fenômeno não era provocado por eles, pelos encarnados. Além disso, esse pensamento, essa força inteligente, contradiz todas as ideias pré-concebidas e frustra todas as previsões. Então, tudo o que os presentes acreditavam eram contraditados pela inteligência ali presente, inteligência extrafísica. De fato, quando penso no branco e me falam em preto, é difícil acreditar que a resposta provenha de mim mesmo. Os que se apoiam nesta teoria costumam invocar certos casos de perfeita identidade
entre o pensamento manifestado e o dos assistentes. Mas que prova isso, senão que os assistentes podem pensar como a inteligência que se comunica? Não há por que se pretender que as duas opiniões devam ser sempre opostas. Quando no curso de uma conversação o interlocutor emite um pensamento análogo ao vosso, direis por isso que tal pensamento provém de vós? Bastam alguns exemplos em contrário, bem constatados, para provar que essa teoria não pode ser absoluta. Então, Kardec está demonstrando também que, mesmo que se admite que o pensamento da inteligência extrafísica é o mesmo pensamento, algumas vezes, dos que estão presentes, isso não é suficiente para demonstrar que a origem do fenômeno é da mente dos encarnados, porque muitas vezes nós podemos concordar, pensar igual a outras pessoas, isso não significa que o pensamento é nosso. Então é o mesmo raciocínio. Não é porque muitas vezes a opinião do espírito tem identidade com a opinião dos encarnados que o fenômeno é produzido pelos encarnados. O que comprova que o fenômeno é extrafísico é justamente nos casos em que a inteligência contradiz o que pensam os encarnados ou traz uma resposta que ninguém possui, ninguém sequer tem a capacidade de produzir. Como explicar, pela reflexão do pensamento, as escritas feitas por pessoas que não sabem escrever? As respostas do mais alto alcance filosófico, obtidas por indivíduos iletrados? As respostas dadas a perguntas mentais? Ou em língua que o médium desconhece? E mil outros fatos que não podem deixar dúvida sobre a independência da inteligência que se manifesta. A opinião oposta só pode resultar de falta de observação. Para variar, é mais um sistema que foi produzido, criado, idealizado por alguém que não teve o trabalho de se dedicar ao estudo dos fatos espíritas. São teorias que pessoas materialistas ou céticas criam sem estudar, porque essa teoria do pensamento reflexo não responde a esses inúmeros casos em que a inteligência é superior à dos médiuns, em que fala numa língua desconhecida por todos, e que responde de uma forma extremamente profunda questões que os presentes nunca sonhariam em saber. Ou, em casos mais simples ainda, um analfabeto escrevendo, um iletrado lendo e falando, escrevendo de forma muito sábia. Tudo isso não pode ser explicado pela teoria do sistema reflexo. Se a presença de uma inteligência diferente da dos médiuns está provada moralmente pela natureza das respostas, também está provada materialmente pelo fenômeno da escrita direta, isto é, da escrita obtida espontaneamente sem caneta nem lápis, sem contato e apesar de todas as precauções tomadas contra qualquer subterfúgio. De fato, esse fenômeno é o que mais chama atenção, o que mais causa espanto aos céticos, não é? Escrita direta, sem caneta, sem papel, sem lápis, sem um médium psicógrafo, a escrita é formada numa superfície, é formada no ar, é formada num papel que seja dentro de uma gaveta trancada. Esses fenômenos, de fato, são impressionantes à época de Kardec. O caráter inteligente não pode ser posto em dúvida, logo, há nele mais alguma coisa do que uma ação fluídica. Depois, a espontaneidade do pensamento expresso contra toda expectativa e sem que alguma questão tenha sido formulada não permite que se possa tomá-lo como um reflexo do pensamento dos assistentes. Kardec está prosseguindo então com as explicações, dizendo que outros casos também não podem ser explicados pelo sistema reflexo dos pensamentos dos assistentes, como, por exemplo, quando os espíritos davam uma resposta antes mesmo da pergunta, ou sequer feita a pergunta eles respondiam, ou davam respostas muito além da inteligência dos presentes. Em alguns casos, o sistema do reflexo é muito desagradável. Quando numa reunião de pessoas honestas surge inesperadamente uma dessas comunicações de revoltante falta de urbanidade, atribuí-la a um dos assistentes seria cometer grave indelicadeza, e é provável que todos a repudiassem imediatamente. Esse último comentário diz respeito aos fenômenos
provocados pelos espíritos batedores, zombeteiros, que agridem verbalmente os presentes, né? Ou trazem colocações que podem ofender os moradores daquela casa. Então, imaginar que aquelas manifestações decorrem do pensamento dos presentes seria dizer que eles são extremamente mal educados, ou que estão ali com uma intenção de ofender o dono da casa. Essa é outra comprovação que não faz sentido, principalmente para quem frequentou, né? Para a gente que está distante, até pode pensar, mas vai saber se tinha alguém ali dentro com um pensamento, com uma intenção negativa. A gente não sabe. Mas Kardec está dizendo que, para os presentes, dizer que o fenômeno era provocado pelo sistema reflexo seria uma ofensa para eles. Porque todos que estavam ali presentes estavam de boa intenção, de boa fé. Então, dizer que um deles estava com um pensamento a ponto de ofender os presentes seria uma falta de urbanidade, diz Kardec. 44. Sistema da alma coletiva. Olha a quantidade de sistemas que os céticos criaram para não admitir a sobrevivência da alma à morte do corpo físico. Idealizaram um sistema de alma coletiva, uma espécie de pensamento coletivo. Vejamos o que esse sistema prega. É uma variante do precedente. Segundo esse sistema, apenas a alma do médium se manifesta, porém identificada com a de muitos outros vivos, presentes ou ausentes, para formar um todo coletivo que reuniria as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada um. Eu estou rindo, né? Eu estou com esse som de risada enquanto leio, porque me causa mesmo riso imaginar que um cético possa acreditar no sistema da alma coletiva e não admitir o sistema da alma individualizada. Considerando que todas as crenças humanas, todas as religiões, desde o momento em que as civilizações começaram a pensar, admitem a alma individualizada. Porque, quando o Espiritismo vem estudar o fenômeno, se idealiza um sistema de alma coletiva. Além disso, imaginem a capacidade desse médium. Não existem espíritos. É o médium absorvendo as ideias, a inteligência, os conhecimentos de pessoas encarnadas, presentes e ausentes, de pessoas que estão ali e também de pessoas que não estão no local. Pensar isso é ir muito além de uma explicação básica e racional de que é uma inteligência desencarnada. Causa maior espanto crer no sistema de almas coletivas, porque demandaria aí um médium extremamente capaz de ler pensamentos, ou pelo menos de absorver os pensamentos das pessoas presentes, mas também de pessoas fora do local. Embora a brochura que expõe essa teoria se intitule A Luz, e aqui há um comentário de Allan Kardec que diz: comunhão, a luz do fenômeno do espírito, mesas falantes, sonâmbulos, médiuns, milagres, magnetismo espiritual, poder da prática da fé, por Emma Tirpsé, uma alma coletiva que escreve por intermédio de uma prancheta. Então vejam, Kardec está dizendo que essa teoria é baseada numa brochura, ou seja, num fenômeno que aconteceu, em que o espírito que assinou como a luz, dizendo se tratar de uma alma coletiva. Então se basearam numa mensagem dada por um espírito ou por uma coletividade de espíritos que disse que é uma espécie de alma coletiva. Mas vejamos o que Kardec diz sobre isso. O seu estilo nos pareceu bastante obscuro, então vejam. Kardec dá a entender que essa comunicação foi feita por um espírito ou zombeteiro, ou pseudo-sábio, ou algum espírito de má intenção que queria colocar uma teoria para prejudicar a doutrina. Confessamos que quase não a compreendemos e dela falamos unicamente de memória. Então Kardec meio que ignorou essa mensagem. Foi uma mensagem dada por um espírito que se intitulou Alma Coletiva. Kardec diz que foi uma mensagem muito confusa, que ele lembra da mensagem, mas ele nem se deu ao trabalho de registrar. Por quê? Foi uma mensagem isolada, certamente.
de um espírito que trouxe aí uma mensagem confusa, dizendo que o conhecimento dele é baseado na coletividade de conhecimentos e pensamentos das pessoas, né? Em suma, trata-se de uma opinião pessoal, como tantas outras, e que conta poucos prosélitos. Então é possível que quem criou essa teoria foi uma pessoa encarnada ao tempo de Kardec, que ele ignorou esse sistema, porque ele viu na prática, na experiência, que ele não se sustentava. Pelo nome de Ematir Psé, o autor designa o ser coletivo criado pela sua imaginação. Por epígrafe, tomou a seguinte sentença: nada há oculto que não venha a ser conhecido. Esta proposição é evidentemente falsa, pois há uma infinidade de coisas que o homem não pode nem deve saber. E bem presunçoso seria aquele que pretendesse devassar todos os segredos de Deus. Então Kardec faz menção aí a uma teoria criada por alguém que falou da alma coletiva, mas Kardec ignorou. Kardec não levou a sério essa teoria, porque é muito confusa, e trouxe uma frase aí que ele discorda, né? Dizendo que existem sim coisas que ficarão ocultas até que o homem amadureça. Item 45. Sistema sonambúlico. Este sistema teve mais partidários e ainda conta com alguns. Como o anterior, admite que todas as comunicações inteligentes provêm da alma ou espírito do médium. Mas para explicar o fato de um médium tratar de assuntos que estão fora do âmbito de seus conhecimentos, em vez de supor o dotado de uma alma múltipla, uma alma coletiva, atribui essa aptidão a uma superexcitação momentânea de suas faculdades mentais. Então é outra teoria que vai admitir a sobrevivência da alma, que vai admitir que uma pessoa encarnada possui uma alma e que o conhecimento exarado no fenômeno não é do médium sozinho, mas sim da sua mente superexcitada. É do médium, é o depósito do próprio médium e não de uma alma coletiva, mas é decorrente de uma superexcitação. Há uma espécie de estado sonambúlico ou estático que exalta e desenvolve a sua inteligência. Nós sabemos hoje que essa teoria não está de todo errada, não é? Existe sim o estado sonambúlico, a chamada mediunidade sonambúlica, onde o médium relembra do seu passado, acessa o seu conhecimento anterior e passa a falar às vezes com a personalidade de outra existência. Não é mediunidade porque mediunidade pressupõe intermediação entre um ser desencarnado e um ser encarnado, mas não deixa de ser um fenômeno em que o médium acessa de forma anímica o seu conhecimento anterior. Não se pode negar, diz Kardec, em certos casos, a influência desta causa. Quem, porém, tem observado como opera a maioria dos médiuns, sabe perfeitamente que aquela causa não explica todos os fatos, que ela constitui exceção e não regra. Então, de fato, o estado sonambúlico existe, o médium pode entrar nesse estado de superexcitação da mente, acessando aí conhecimentos anteriores à existência atual. Isso é um fenômeno também, mas é um fenômeno anímico, limitado ao conhecimento do médium, do seu espírito, que também é extraordinário, né? Imagine se nós pudéssemos acessar o nosso conhecimento anterior. Seríamos muito mais sábios. Mas não deixa de ser um fenômeno limitado ao conhecimento daquele espírito. Não explica todos os fenômenos, especialmente aqueles que demonstram a mudança de personalidade, a diferença evolutiva no conteúdo da mensagem que foi dada, fugindo em muito a qualidade moral do médium. Então é exceção e não regra. Poder-se-ia acreditar que fosse assim se o médium tivesse sempre o ar de inspirado ou de estático, aparência que ele poderia perfeitamente simular se quisesse representar uma comédia. Então vejam o que Kardec está dizendo, que esse sistema não se sustenta porque para ele explicar todos os fenômenos, os médiums teriam que estar sempre simulando esse estado estático, ou de fato estarem no estado sonambúlico, o que se observa que não acontece na prática. Quem observa o fenômeno vê que os médiums se comunicam em estado diverso do sonambúlico. O sonambúlico é bem característico, né? O médium entra em transe profundo. E muitas vezes as comunicações não são dadas dessa forma. Então, Kardec está dizendo que se fosse verdadeira essa teoria,
os médiuns teriam que simular um estado sonambúlico constante. Como, porém, se há de crer na inspiração, quando o médium escreve como uma máquina, sem ter a mínima consciência do que está obtendo, sem a menor emoção, sem se ocupar com o que faz, distraído, rindo e conversando de uma coisa e de outra. Então Kardec está fazendo uma pergunta, né? Como crer que essa inspiração é unicamente do médium, num estado sonambúlico, se ele muitas vezes escreve como uma máquina, sem consciência, sem emoção, fazendo outras coisas enquanto escreve? Né? Todos são fenômenos descritos por Kardec. Concebe-se a superexcitação das ideias, mas não se compreende que ela possa fazer que uma pessoa escreva sem saber escrever. E ainda menos quando as comunicações são transmitidas por pancadas ou com o auxílio de uma prancheta, de uma cesta. Vejam que Kardec está colocando duas situações que a primeira a gente pode até admitir que com a mente superexcitada, ainda que o médium não saiba escrever, se ele está acessando a sua personalidade de outra encarnação, ele pode saber escrever naquela vivência, não é? E aí ele relembra e escreve. Mas, de fato, a segunda situação não explica a superexcitação somente, porque passa a ter efeitos físicos, pancadas nas mesas, pancadas no teto, pancadas em outros cômodos, o que não explica a superexcitação da mente do médium. No curso desta obra, teremos ocasião de mostrar a parte que se deve atribuir à influência das ideias do médium. Então, existe sim a participação do médium no fenômeno, mas isso não explica todos os fenômenos. Nós não podemos dizer, o médium participa do fenômeno, então todo fenômeno é causado pelo médium. Não. Ele participa, ele contribui, mas em muitos fenômenos ele sequer participa, ele serve-se apenas de intermediário da mensagem. Todavia, diz Kardec, são tão numerosos e evidentes os fatos em que a inteligência estranha se revela por meio de sinais incontestáveis que não podem deixar dúvidas a respeito. Então ele está repetindo que tem muitas situações que a superexcitação da mente não responde. O erro da maior parte dos sistemas que surgiram nos primeiros tempos do Espiritismo deveu-se ao fato de haverem tirado conclusões gerais a partir de alguns fatos isolados. Mais uma vez, ele conclui o comentário de um dos sistemas, dizendo que o sistema foi concebido antes de uma observação profunda, mais detalhada, analisando fatos isolados e presumindo que o restante também se aplica àquela explicação. Item 46. Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Entramos aqui numa outra ordem de ideias. Comprovada a intervenção de uma inteligência estranha, tratava-se de saber de que natureza era essa inteligência. Sem dúvida, o meio mais simples consistia em lhe perguntar isso. Algumas pessoas, contudo, entenderam que esse processo não oferecia garantia suficiente e só quiseram ver nas manifestações uma obra diabólica. Vejam como Kardec é racional. Se você admite uma inteligência que não é a do médium, nem dos assistentes, nem oriunda de um desses sistemas que nós vimos, você admite que tem uma inteligência ali. E aí as pessoas fizeram o quê? Criaram o sistema pessimista, sistema diabólico, ou seja, se há uma inteligência, é o diabo. Kardec então diz, basta perguntar para ele, para essa inteligência, quem é você? Só que ele diz que as pessoas não aceitaram isso. Não, não adianta perguntar, porque vai dar a resposta para nos ludibriar, que é o que a maioria dos descrentes acreditam hoje, né? Acusam o espiritismo, que nós somos iludidos pelo demônio, pelo diabo. Segundo essas pessoas, apenas o diabo ou o demônio pode comunicar-se. Embora esse sistema encontre poucos ecos atualmente, olha que interessante, Kardec disse que esse sistema, na época dele, tinha poucos adeptos. Mudou, né? Eu acho que mudou, porque hoje em dia muitas pessoas acreditam que só se comunica em terreiro, em centro espírita, o demônio, né? Os demônios ou o diabo, o pai da mentira. Então, é um sistema que hoje tem muitos adeptos, especialmente de outras religiões, né? Mas a época de Kardec, diz ele, que é um sistema que tinha poucas pessoas.
Gozou por certo tempo de algum crédito em virtude do próprio caráter dos que tentaram fazer que ele prevalecesse. Então ele está dizendo que esse sistema tinha um pouco de força no início, porque pessoas de respeito da sociedade defendiam, certamente padres, pastores, como hoje é, né? Dizem que é o diabo enganando os espíritas e essa teoria prevaleceu por um tempo, ao tempo de Kardec. E a gente hoje, em 2026, pode dizer que depois voltou com força, né? Esse sistema, porque muita gente acredita nisso. Salientamos, no entanto, que os partidários do sistema demoníaco não devem ser classificados entre os adversários do espiritismo. Ao contrário, vamos ver o raciocínio de Kardec. Ele está dizendo que quem acredita nisso, quem acusa o espírita de se comunicar com o diabo, não é um adversário do espiritismo. Vejamos o porquê ele diz isso. Sejam demônios ou anjos, os seres que se comunicam são sempre seres incorpóreos. Ora, admitir a manifestação dos demônios é admitir a possibilidade de comunicação do mundo visível com o mundo invisível, ou pelo menos com uma parte deste último. Nesse aspecto ele tem razão, não é? O fato de alguém acusar o espírita de se comunicar com o diabo, ele está admitindo que existe a possibilidade de comunicação, que existe mediunidade. Só que eles falam que a mediunidade é só para o mal, é só para comunicar com um ser maligno. E nós acreditamos que não. Pode sim vir um ser maligno, apesar da gente não acreditar na figura do diabo como um ser criado por Deus eternamente mal. Mas acreditamos na maldade, não é? Não admitir a existência do diabo não é não admitir a existência do mal. Nós sabemos, o mal existe, mas o mal é temporário. Então, tem razão Kardec quando diz isso. Não são nossos adversários porque comprovam e admitem o fenômeno mediúnico. A única diferença é que eles acusam que o fenômeno mediúnico é sempre para comunicar-se com o diabo. Compreende-se que a crença na comunicação exclusiva dos demônios, por mais irracional que seja, não tivesse parecido impossível aos que consideravam os espíritos como seres criados fora da humanidade. Então é compreensível para alguns acreditarem nisso, porque eles sempre foram ensinados que espírito não é pessoa, espírito não é um ser, uma criatura criada por Deus para viver na Terra. É um ser à parte. Foi isso que eles acreditavam, que Deus criou anjos ou demônios no plano espiritual, e não homens, pessoas. Desde, porém, que se sabe que os espíritos são simplesmente as almas dos homens que já viveram, ela perdeu todo o seu prestígio e, pode-se dizer, toda a verossimilhança. Veja o raciocínio de Kardec. Olha, se você admite que a alma sobrevive à morte, você admite a existência do espírito, que não é um ser criado à parte, é um ser de uma criatura divina que viveu na Terra e morreu. Então, se você acredita nisso, já pode excluir a crença nesse sistema demoníaco, porque se admite a comunicação desse ser. Admiti-la seria reconhecer que todas essas almas eram demônios, embora fossem as de um pai, de um filho ou de um amigo, e que nós mesmos, morrendo, nos tornaríamos demônios. Doutrina pouco lisonjeira e nada consoladora para muita gente. Kardec está dizendo o seguinte, olha, essa teoria não se sustenta porque entes queridos nossos que morreram, se comunicarem nas reuniões mediúnicas, para quem admite essa teoria, eles seriam demônios. É por isso que nós vamos ver hoje muitos adversários do Espiritismo dizendo, vejam, não é a pessoa que morreu que está comunicando ali. É o diabo fingindo ser a pessoa que morreu. Então criaram esse outro sistema. Não sei se Kardec vai falar aqui, se ao tempo dele já tinham criado esse sistema aí. E a gente sabe, né, que esse sistema também não explica tudo. Como pensar que o diabo está fingindo ser a minha avó falecida? Se a minha avó era uma pessoa extremamente boa, e quando volta para comunicar-se, vem falar de Deus, de Jesus, de coisas boas, não é? É o diabo enganando. E aí você vê aquele espírito falando por muitos anos só de Jesus, só de coisa boa. Então é outro sistema que não se sustenta. Mas o que Kardec está dizendo é, esse sistema também não se sustenta porque se você acha que todo ser que morre e volta para falar numa mesa mediúnica é o demônio,
você vai estar chamando os pais das pessoas de demônio, os filhos que morreram de demônio, porque eles voltam para falar por meio dos médiuns. Será bem difícil convencer a uma mãe de que o filho querido que ela perdeu e que lhe vem dar, depois da morte, provas de sua afeição e de sua identidade, seja um demônio. Olha como ele é racional, não é? E por isso que eu digo, a vivência mediúnica é uma vivência individual. Não adianta debater, principalmente na internet, não adianta você colocar um textão espírita para convencer um evangélico, um católico. A vivência é individual. Só aquele que perdeu um ente querido e recebe uma mensagem que pode compreender o que a gente está falando, que não se contenta com essa explicação de que é o demônio, porque o espírito, quando volta para dar uma mensagem para alguém, ele vai dar detalhes de vida, ele vai dar afeto, afeição, né? Se ele tem carinho por quem ficou. Então, você dizer que é o demônio, você ofende um parente quando diz isso. Por isso que é uma vivência individual. Para quem não teve essa vivência, aí ele vai abraçar essa teoria. Ah, é tudo demônio. Está falando do filho dos outros? Está falando dos pais dos outros? Aí é fácil. Eu quero ver falar que é o demônio quando vier um parente seu dando detalhes da sua vida e com muito carinho, com muita afeição. Alguns, inclusive, passam por essa experiência pessoal, mas são tão teimosos que vão dizer: é o diabo fingindo ser meu pai. E aí nada a gente pode fazer, a menos lamentar, né? Somente lamentar. Está perdendo a oportunidade de conversar com um ente querido e afastando ele, porque muitos vão dizer: é o demônio, se afasta de mim. E aí afastam o ente querido. É verdade que entre os espíritos existem os que são muito maus e que não valem mais do que os chamados demônios, por uma razão bem simples, a de que há homens muito maus, que pelo simples fato de morrerem não se tornam bons imediatamente. Então é o que eu falei mais cedo, não é? Negar a existência do diabo não é negar a existência do mal. A gente acredita no mal, que existe o mal. Pessoas más, pessoas que viveram na Terra são más, continuam más depois que desencarnam. Então a gente não está dizendo que não existe maldade. A questão está em saber se só eles podem comunicar-se conosco. Vejam como não faz sentido essa teoria, não é? Ah, não. Só se comunica o mal. Por quê? Por que você pressupõe que Jesus só entra na sua igreja? Por que você pressupõe que somente o Espírito de Deus, o chamado Espírito Santo, anima o crente, o evangélico? Por quê? Por que você não admite que Jesus possa pisar em outros locais? Espíritos nobres, anjos, como vocês chamam, não podem se comunicar no centro espírita? Não, somente demônios. Então, Kardec, de forma muito lógica, demonstra que não faz sentido, né? Se podem comunicar-se espíritos maus, por que os bons não poderiam? Aos que pensam assim, dirigimos as seguintes perguntas. Primeira, há ou não espíritos bons e maus? Segunda, Deus é ou não mais poderoso do que os espíritos maus? Ou do que os demônios, se assim lhes quiseres chamar? Terceira, afirmar que só os espíritos maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazer. Sendo assim, de duas, uma. Ou isso se dá pela vontade ou contra a vontade de Deus. Se é contra a sua vontade, os espíritos maus são mais poderosos do que ele. Se é por sua vontade, por que Deus, em sua bondade, não permitiria que os bons fizessem o mesmo, para contrabalançar a influência dos outros? Vejam que são perguntas que nos fazem pensar, especialmente aqueles que não admitem, não é? Por que pensar que Deus ia permitir apenas que o mal se comunicasse? Aí vão dizer, não, ele não pode controlar. Então, os demônios estariam acima da vontade do Pai? Não faz sentido. Não é? Se existem bons e maus, e só os maus se comunicam, de duas uma. Ou Deus permite isso, e aí não faz sentido. Por que Deus ia permitir só os maus? Ou eles têm mais poder que Deus, que também não é possível. Ainda tem mais perguntas. A quarta, que provas podeis apresentar da impossibilidade de os espíritos bons se comunicarem conosco? Verdade. É o que eu falei. Se o Espírito Santo se manifesta na igreja, se os anjos falam nas igrejas, por que não? Não podem falar em outros lugares? Quinta, quando vos opomos à sabedoria de certas comunicações,
Respondeis que o demônio usa de todas as máscaras para melhor seduzir. Então vejam, desde aquela época tem a teoria que eu falei. Não é minha avó falando, é o demônio falando, fingindo ser ela, para seduzir as pessoas. Sabemos realmente haver espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um falso verniz de sabedoria. Mas admitis que a ignorância possa simular o verdadeiro saber? E uma natureza má imitar a verdadeira virtude, sem deixar vestígio que denuncie a fraude? Então, de fato, né, o diabo poderia até iludir por um tempo. Mas como que o diabo ia conseguir manter uma virtude, como a gente vê nas comunicações? Ou então imitar a angelitude? Aí alguns vão dizer o absurdo, ele já foi anjo, então ele sabe imitar. Eu não vou nem comentar isso, né? Porque se foi anjo, não ia sentir inveja de Deus, pelo amor de Deus. E muito menos ser expulso do paraíso e ganhar o reino do inferno de presente, o reino das trevas, como um presente de Deus. Não faz sentido, né? Mas ele iria imitar a virtude do anjo? Sexta pergunta. Se apenas o demônio se comunica, e sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda que se ore a Deus, que nos submetamos à vontade de Deus, que suportemos sem queixas as tribulações da vida, que não ambicionemos as honras nem as riquezas, que pratiquemos a caridade e todas as máximas do Cristo, em suma, que façamos tudo o que é preciso para destruir o seu império? Se é o demônio, quem dá semelhantes conselhos? Temos de admitir que, por mais manhoso que seja, ele é bastante inábil ao fornecer armas contra si mesmo. Então veja, o Kardec está falando das comunicações que falam para a gente ser cristão, para a gente ser bom, para a gente fazer o bem, para a gente não devolver o mal com o mal, para a gente oferecer outra face. É o diabo fingindo ser um anjo, por anos a fio. Os mentores aconselham a sermos cristãos mesmo diante das ofensas. Então o diabo ele tá fazendo a função de um anjo. Kardec comenta o seguinte: esta questão foi tratada em O Livro dos Espíritos. Mas com relação a este assunto, como acerca de tudo que se refere à parte religiosa, recomendamos a brochura intitulada Carta de um Católico sobre o Espiritismo, do Dr. Grand, ex-cônsul da França, bem como a que vamos publicar sob o título Os Contraditores do Espiritismo, do ponto de vista da religião, da ciência e do materialismo. Então Kardec faz uma nota aqui para falar que existe uma obra muito boa de um espírito desencarnado que foi católico. Nós vamos encerrar o estudo de hoje nessa pergunta. Vamos prosseguir as demais perguntas relativas ao desafio que se faz ao sistema que acredita que as comunicações são somente dos maus, para continuarmos nosso estudo de reflexão sobre os argumentos que demonstram como as comunicações mediúnicas são naturais, são permitidas por Deus, especialmente para que os bons espíritos nos guiem os passos. Que possamos assim refletir sobre o estudo de hoje para dar maior firmeza à nossa fé, maior certeza de que podemos sim nos comunicar com os que já partiram, mas devemos ter o cuidado para verificar se esse espírito é de Deus ou não, como recomenda João. Se eu não me engano, no capítulo 4, versículo 1, não é? Em que ele diz, verifica se esse espírito é de Deus ou não. Ou seja, na comunicação mediúnica verifica se é um espírito bom ou se é um espírito mau. Ambos podem se comunicar. Tenhamos o cuidado e principalmente a conduta para atrairmos somente aqueles bons que se comunicam conosco, para nos guiar os passos, apontar os caminhos, nos inspirar para o bem e nos auxiliar nas provas do mundo. Graças damos ao nosso Senhor Jesus Cristo, graças damos a todos os espíritos mentores para que continuem a nos inspirar para o bem e nos auxiliar nessa trajetória evolutiva, estudando e aprendendo sempre para colocarmos em prática junto aos nossos irmãozinhos mais próximos. Graças damos, mestre amigo, a ti e ao nosso Pai, e que possamos receber as bênçãos de continuar vibrando nessa sintonia e não cairmos em tentações. Muito obrigado por tudo. Um abraço a todos que nos acompanham e que todos aqueles que estão em nossos pensamentos recebam o nosso carinho. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço a todos mais uma vez e até o próximo estudo.